Nós vemos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu não vou abrir todas as passagens que eu coloquei aqui. Mas Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Uma coisa é necessária, Nicodemos, que você nasça de novo. Ele era um teólogo do seu tempo, um cara muito estudado. E ele foi escondido falar com Jesus porque ele não queria colocar a sua reputação em xeque. Ele foi de noite falar com Jesus e de repente ele começa a racionalizar, né? Dizer para Jesus, olha, você deve ser o filho de Deus porque você só faz essas coisas, deve ser porque você é o queridinho. Eu nunca vi ninguém fazendo isso que você faz, né? Ô, Tiago, obrigada. Pode ser, pode ser. Então Nicodemos começa a dizer para Jesus, você deve ser o filho de Deus porque isso, porque aquilo e porque aquilo. E as pessoas têm sempre isso na cabeça. Deus é assim, por quê, por quê, por quê. Jesus é assim, por quê, por quê. E de repente Jesus fala algo que ele não entendia nada. E ele era um sábio. Jesus confronta toda a sabedoria de Nicodemos, dizendo para ele, olha, você tem que nascer da água e do Espírito, senão você não vai ver o reino do céu. E pensa em Nicodemos pensando assim, como que isso pode acontecer? Não tem como. Como eu vou voltar no ventre da minha mãe? E como eu sendo velho, não tem como. E aí Jesus vira para ele e fala para ele, olha, você é um sábio em Israel, você é um cara entendido, você não compreende essas coisas. É engraçado como Jesus sabe jogar de acordo com aquilo que a gente é, né? Jesus pegou Nicodemos na sua própria sabedoria. Ele achava que entendia o reino de Deus. Nicodemos achava que sabia dos caminhos de Deus. Nicodemos achava que ele já sabia tudo. E Jesus chegou falando de uma coisa totalmente nova para ele. E ainda perguntou, mas você não é um sábio? Você deveria saber dessas coisas. E ali então, quando ele entendeu que ele não sabia muita coisa, então uma porta no coração dele abriu para ele realmente receber o novo de Deus, receber o Evangelho. E Jesus continua falando para ele sobre o novo nascimento. É necessário nascer de novo. Aquele que nascer da água e do Espírito pode ver o reino de Deus e vai entrar no reino de Deus. Amém? Quantos aqui já nasceram de novo? Aleluia. Nascer de novo não é vir à igreja, todos nós sabemos disso, né? Não é ser um crente, não é ser um evangélico, é realmente ser filho. E é totalmente necessário que isso aconteça. O problema é que a gente acha que tem que acontecer só com a gente ou com as pessoas da nossa família, mas não é. Todo ser humano precisa encontrar Jesus. Todo ser humano precisa passar pelo novo nascimento. É uma necessidade, não é uma opção. Aquele ali da minha família vai ser salvo. Aquele outro, eu acho que o evangelho não é muito legal para ele. Acho que ele não vai entender. Não, é uma necessidade. Diga-se, é uma necessidade. Todo ser humano tem uma necessidade de nascer de novo. Amém? Amém? É uma necessidade, nós precisamos dessa nova natureza. Porque se andamos segundo a carne, nós vamos semear corrupção, vamos colher. Semeando segundo a carne, vamos colher corrupção. Mas quando nós temos o novo homem regenerado, o novo nascimento é como se acontecesse o Big Bang dentro de cada pessoa. É uma nova mente, uma nova perspectiva, uma nova filosofia, uma nova cultura, um novo reino. Tudo vai se transformar. E é gradativo, não é imediato. Custa caro, né? Tem gente que acha que, converti, glória a Deus. Não. É uma nova natureza que nasceu. E essa nova natureza, ela tem que se expandir dentro de nós. Ela tem que alcançar todas as áreas da nossa vida. Não só o nosso espírito. Tem muita gente que é como se pegasse Deus e colocasse Deus preso no espírito. Deus, você não passa para a alma e nem para o corpo, não. Fica aí no espírito. Mas o novo nascimento propõe uma regeneração de toda a nossa vida. Amém?
de toda. E ela não vai, talvez, se completar totalmente com você aqui, né? Se você falecer, o seu corpo realmente vai para o pó. Mas quando nós ressuscitarmos com Cristo, tudo vai voltar debaixo do senhorio de Cristo. Até o seu corpo regenerado. Então o Evangelho, o novo nascimento, ele provoca é como se fosse um Big Bang dentro de você mesmo. Não tem como explicar. É uma coisa revolucionária. Novo nascimento não tem nada a ver com virar crente. Novo nascimento não tem nada a ver com ser membro de uma igreja. Novo nascimento é uma nova criatura. Diga assim, uma nova criatura. É uma nova criatura. Amém? Então, se nós nascemos de novo, cada um se encontra no estágio, né? A vida espiritual, ela não é passiva, ela é totalmente ativa. Ao mesmo tempo que Deus está te ensinando uma coisa, está ensinando para você uma coisa, Ele está ensinando outra para outro, está ensinando. Então, Deus, Ele é muito pessoal, Ele é muito delicado, Ele é um gentleman, né? Ele não entra nas áreas que a gente ainda não permite, Ele é muito educado, sabe, o diabo não, o diabo ele vai colocando o pé, vai entrando no casamento, nos relacionamentos, em tudo. Deus não é assim, Deus nos respeita, Ele sabe esperar, e às vezes Ele espera muito. E aí quando a ficha cai, tem alguns momentos que você fala, Deus, por que você não me falou antes? Ele fala, porque você não quis ouvir antes, né? Não sei se você já ouviu isso de Deus, mas eu já ouvi isso dele. Por que o Senhor não revelou isso antes para mim? Eu poderia ter mudado, eu podia ter feito isso e aquilo. Ele fala, mas você não estava totalmente disposta a ouvir o que eu queria te falar, né? Então isso faz a gente amar mais a Deus ainda, porque Ele é tão amor, Ele é tão maravilhoso, que até quando Ele tem que nos corrigir, nos ensinar, Ele faz isso com uma graça, com um jeito que nos constrange. É demais. Deus é demais. E quando a gente fala de adoração, se você ler lá depois em João, é engraçado que no capítulo 3 está toda a descrição do novo nascimento, né? Jesus fala sobre o novo nascimento. E aí no capítulo 4 nós temos a história da mulher samaritana. E ele fala sobre adoração, né? Eu não sei se ele quis deixar isso com uma sequência, mas não tem como adorar se não nascer de novo, não é verdade? Sim ou não? Adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, não tem como adorar se nós não passarmos pelo novo nascimento. A palavra adoração em hebraico significa prostrar-se ou curvar-se. Em Êxodo 34:8, a Bíblia diz que Moisés, curvando, adorou ao Senhor. Salmo 95:6 fala assim, vinde, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Muitas vezes a gente pensa assim, que a adoração é algo, sabe? Que o anjo vai descer, que o fogo vai vir, que vai explodir, que vai sair todo mundo andando. Na verdade não é. A adoração é se prostrar. É se humilhar. É às vezes ficar quieto. É parar de deixar a mente falar. Sabe? É se curvar. E muitas vezes nós queremos fazer um auê na adoração, né? A gente confunde a adoração com música. Claro que a música não é adoração. A música é apenas um veículo, uma ferramenta. E Deus gosta de música. Foi Ele que inventou, né? E o único tabernáculo Ele vai restaurar é o de Davi. Porque Deus era entronizado no meio dos louvores. E Deus ainda continua sendo entronizado. Amém? Mas a palavra adoração é simplesmente se curvar, se prostrar. Significa isso. Se curvar, se prostrar. Quando nós vemos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos a mulher samaritana totalmente confusa em relação à adoração, né? E a gente vê isso também no Brasil. Como eu devo adorar? Será que é nesse monte? Será que é em Jerusalém? Será que eu tenho que pegar o avião e descer lá em Jerusalém para dizer que eu estou adorando? Será que eu tenho que fazer aquilo ou aquilo? Não. Se você é filho, você tem todas as características para ser um adorador em potencial. Um adorador que vai mover os céus, vai mover a terra. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo?
Ser adorador é um direito do filho, daquele que conhece o Pai, conhece Deus, tem a natureza dele de volta em si. Amém? Então, se adoração é prostrar-se ou se curvar, claro que esse prostrar-se e curvar não é simplesmente uma atitude do meu joelho ou uma atitude física. Começa realmente no nosso coração. Quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos, quando abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, e nos curvamos diante de Deus. Toda vez que eu falo sobre curvar, eu lembro de uma vez que eu estava passando em Campo Grande, e Campo Grande é um campo grande mesmo, né? Você fica impressionado, assim. Uma vez eu estava passando viajando e tal, e de repente eu avistei um mar todo amarelo, assim, tal, de longe, o vento passando. É como se fosse um mar, assim, enorme. Eu falei, nossa, o que é aquilo? Eles falaram, aquilo ali é uma plantação de trigo. Eu falei, não, eu quero parar. A Bíblia fala tanto sobre trigo. Jesus deu exemplo, né, sobre o trigo, ensinando sobre o grão de trigo também. E aí, aquela pessoa parou o carro, nós descemos, e aí nós ficamos vendo o vento batendo, né, sobre aquele trigo. Uma coisa tão linda. O vento vinha de um lado, depois vinha do outro, depois, né, de várias direções. E aí, de repente, ele falou assim, agora eu vou te mostrar algo interessante. Agacha comigo. Aí eu agachei com ele. E aí ele falou, agora você vai perceber o vento. Aí eu fiquei percebendo o vento. Aí ele falou, você percebe que alguns ainda permanecem em pé quando o vento passa no trigo? Eu falei, sim. Isso aí é um mato, que pode ser comparado ao joio. O trigo, que é trigo, ele se abaixa quando o vento vem. Deus ministrou tão forte no meu coração, irmãos. A Bíblia diz que nós teremos aflições na vida, não é? No mundo tereis, mas tende o quê? Eu venci o mundo. A única forma de nós vencermos o mundo é se prostrando, é se curvando, é perdendo. E se Jesus usou o exemplo do trigo, é porque realmente isso tem a ver com a nossa atitude interna, com aquilo que nós devemos ser diante de Deus. Quando o Espírito Santo sopra, tem muitos que não se curvam. Ou então quando as tempestades da vida vêm, os ventos, eles não se curvam, eles tentam resistir, eles permanecem em pé. Então a palavra adoração, ela está muito ligada, está totalmente direcionada a se curvar, a se humilhar. É se humilhar, adorar é se humilhar. Se curvar quando o vento de Deus vem sobre nós. Se curvar quando as tempestades também vêm. Tem muito crente tentando vencer o mundo com sua própria força. Tem muita gente tentando vencer as dificuldades da vida com sua própria força. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir vencer as tentações que vêm sobre nós na nossa própria força. Uma vez eu vi um pastor dizendo, olha, o único lugar que dá para descansar aqui na terra é no lugar de oração. E Davi mesmo dizia, a minha alma só encontra paz em Deus. Às vezes você está no seu dia tão atribulado, né? Os casados aí, sabe que o diabo tenta destruir o casamento todos os dias, trazendo picuinhas, contendas. Nós estamos numa guerra, mesmo que a gente não queira admitir. E se a gente não se curvar? E se a gente não se humilhar? E se a gente não buscar Deus? Nós vamos ser quebrados por Ele. Se humilhar significa submeter-se, tornar-se humilde. Ninguém nasce humilde. Se você vê alguma pessoa humilde na vida, é porque Deus tratou. Não existe uma pessoa que nasça humilde. Nós confundimos muito humildade com o tipo da roupa. Aquela pessoa usa uma havaiana, uma calça jeans surrada, então ela é humilde. Não, Deus não olha assim.
O homem julga segundo a aparência, Deus julga segundo o coração. E tem pessoas que falam assim: olha que mulher vaidosa, passa maquiagem, aquele monte de pulseira. Quem diz que vaidade está nas roupas? Se fosse assim, seria tão fácil se despir dela. Se fosse assim, deveria andar como aqueles mosteiros lá, aquele povo lá, das freiras. Mas não é. Vaidade, a palavra vaidade significa vazio. Uma pessoa que busca o que é vazio, então ela é uma pessoa vaidosa. Sabia que o conceito de Deus para vaidade é diferente do nosso? Uma pessoa pode usar a chinela havaiana e ser mais orgulhoso do que aquele outro que se veste bem. Deus olha segundo o coração. Amém? Humilhar, submeter-se, tornar-se humilde, é aprender com Deus, é aprender com Jesus como se tornar cada dia humilde, parecido com Ele. Amém, irmãos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 5. Obrigada pela tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor. 1 Pedro, no capítulo 5, vai ter conselhos maravilhosos para nós. Olha o que fala. Rogo igualmente aos jovens, 5:5. Sede submisso aos que são mais velhos, no trato uns com os outros, cingivos de toda a humildade. Por quê? Por quê, irmãos? O que está escrito na sua Bíblia aí, crente? Então agora parece que uns almoçaram aí, comeram arroz e feijão. Por que é necessário se humilhar? Qual a razão, qual o motivo? O maior motivo é esse: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Mas até para sermos humildes, temos que aprender com Cristo. A verdadeira humildade não vem de nós, vem dele. Amém? Vem dele. A verdadeira humildade vem dele. Diga assim: se eu quero adorar, preciso me humilhar diante de Deus. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ser mais ou menos. Abre aí comigo em Mateus, no capítulo 21 agora. Vamos ver quantos aqui estão bons de Bíblia. Quem abrir mais rápido vai ganhar um prêmio, hein? Uma bala no final. Vocês estão comigo, gente? Sei que vocês podem estar cansados, mas Deus vai renovar o corpo aí, né? Amém ou não amém? Então tá bom. Olha que passagem maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E nós podemos entender ela nisso aqui que nós estamos falando. Mateus 21, 44. Quem pode ler pra gente com voz bem de trovão aí? Um homem, então. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Deus sempre vai nos tratar na nossa medida, né? Se uma pessoa tem um orgulho aqui, Deus vai tratar aqui. Se uma pessoa tem um orgulho aqui, Deus vai tratar aqui. Uma vez Deus falou para Abraão: serei benigno com o benigno, mas com o perverso eu me mostrarei implacável. Então Deus nos trata de acordo com o nosso coração. Não é de acordo com o fulano de tal, não é de acordo com o que o outro pensa, é de acordo com o nosso coração. E Jesus estava falando sobre o reino de Deus quando ele falou isso aqui. Obrigada. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Então, na nossa vida nós vamos ter dois caminhos: ou se humilhar ou ser humilhado.
ou se humilhar ou ser humilhado. Eu não continuei lendo lá, né, Pedro? Mas fala uma coisa muito interessante. Ele continua, se você voltar em Pedro aí, se você deixou aberto, abre aí comigo de novo, 5:5, fala assim. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Glória a Deus por essa palavra. Então, quando as tempestades vêm, quando as dificuldades vêm, não é se humilhar para o homem, não é se humilhar, ai pastor, estou passando a dificuldade, pastor, vem na minha casa, expulsa e faz isso e faz aquilo. Não, a Bíblia fala para quem nós devemos nos humilhar. Nós devemos nos humilhar para Deus. Deus. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo oportuno, vos exalte. Amém? Amém? Então nós temos dois caminhos. O de se humilhar diante de Deus voluntariamente, ou de ser humilhado por Ele. Mas Heloísa, como assim? Quem me humilha é o diabo. Não, Deus humilha também. Abra aí comigo rapidinho Deuteronômio, no capítulo 8. Há uma necessidade hoje de nós pregarmos o evangelho por inteiro. A gente tem visto as pessoas pregando o evangelho, dizendo, ai, por favor, se converta, Jesus, olha, foi tão fraquinho, morreu na cruz por você. Tadinho dele, aceita Jesus. Não é falado nessas palavras, mas é quase isso. Exalta o homem e deixa Jesus lá embaixo. Não, é o homem que precisa entrar no reino de Deus e não Deus no nosso reino. Amém, irmãos? Então, nós falamos que Deus prospera, mas Deus empobrece também. Nós falamos que Deus exalta, mas Deus também humilha. Deus é amor, Jesus morreu de braços abertos, Ele morreu, mas Ele também é juiz. E se nós negarmos o sacrifício de Jesus, tem um lugar aí que não é muito bom para ir, né? Deuteronômio 8, 2 fala assim: recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, diga assim, te guiou no deserto, nesses 40 anos. Para quê, irmãos? Para fazer o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estavas no teu coração, se guardarias ou não o quê? Então Deus humilha? Sim ou não? Sim. Só que essa parte a gente não gosta, né? A gente prefere pular. A gente prefere ficar falando que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas a Bíblia fala que Deus corrige todo filho a que ama. Amém? Nós queremos ser filhos, não bastardos, não é verdade? Sim ou não? Se queremos ser filhos, também precisamos receber a correção de Deus, a disciplina do Pai, porque Ele faz isso querendo nos levar a participar da sua santidade, um pouco mais do seu caráter. Então, todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cair reduzirá a pó. Uma pessoa que se joga em Jesus, ela pode até se quebrar, mas ela não vai ser reduzida ao nada. Vai ser dividida em pedaços. Muitas vezes nós não entendemos o processo de amadurecimento de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus vai deixar que a gente se despedace, irmãos. Porque um oleiro não pode fazer um vaso novo se primeiro não quebrar ele. Se primeiro não fazer daquele vaso pedaços. Agora, nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça é um tempo de nós nos jogarmos no reino de Deus. É um tempo de nós nos jogarmos em Jesus. Ele é a pedra. Nós vamos nos jogar nele. E tudo que tiver errado em nossa vida, Ele vai tratar.
Ele vai nos quebrar. Às vezes nosso coração vai ser repartido em tantos pedaços. Tantas situações vêm sobre a nossa vida. Ontem eu estava em Curitiba, estava no salão lá de um irmão. E ele estava mexendo no cabelo e de repente alguém veio e falou: seu irmão acabou de falecer. E ele ficou no desespero. Não esperava aquilo. Esperava ter visto o irmão ainda. E a gente vê tantos problemas que nos deixam em pedaços. Mas nós temos que ter uma fé firme. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós só pegamos esse versículo só quando a gente está mal. Sabe? Mas não é para a gente pegar esse versículo só quando a gente estiver realmente entendendo ele. Deus quer que a gente entenda ele em qualquer momento da nossa vida. Hoje mesmo, você e eu precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. E não só as coisas boas, principalmente aquelas que não nos agradam. Principalmente aquelas que deixam o nosso coração em pedaços. Principalmente aquelas que parece que Deus está arrancando algo de nós. E diz um certo sábio que Deus nos abençoa quando Ele tira algo de nós. Não é quando Ele dá algo, é quando Ele consegue tirar. Realmente nós somos abençoados por Deus quando Ele consegue tirar algo, não quando Ele dá. Só que esse não é o evangelho que tem sido pregado por aí. Realmente a bênção virou o bezerro de ouro. E tem uma multidão levantando a bênção e adorando a bênção. Então, acho que isso acontece em Curitiba, né, gente? Não está acontecendo aqui, não. Vocês estão tão caladinhos, está todo mundo aqui? Sim? Mas nós precisamos receber o evangelho de verdade. O evangelho genuíno, irmãos, ele provoca na gente algo que nada nessa vida vai provocar. O evangelho genuíno nos motiva a morrer pela causa de Jesus. Quando a pessoa deixa de viver o evangelho, então ela começa a andar na religiosidade. E a religiosidade leva essa pessoa a um caminho de passividade, de preguiça espiritual, de incredulidade. A pessoa acredita mais no Tilenol do que numa oração. E ela fala que acredita em Jesus. Mas do mesmo lugar que ela tirou salvação, ela não pode tirar a dor de cabeça. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? Tem muitas pessoas que morrem porque não acreditam. Porque não acreditam no poder de Deus. Estão tão fundamentadas, não no evangelho, mas na religiosidade, que quando aparece um dor de cabeça, já está... né? O evangelho genuíno, ele tem que gerar fé no nosso coração. Ele tem que gerar um entusiasmo, uma paixão, sabe? Um fogo que queima. E não é um fogo passageiro. Não é um fogo emocional. É o fogo do Espírito de Deus dentro de nós. E por esse evangelho, vale a pena morrer. Eu vi uma pessoa dizer também que se você... só vale a pena morrer pelo evangelho se você vive ele. Primeiro nós precisamos viver de verdade. E quando vivermos, vamos experimentar o fogo de Deus, a paixão por Deus. E se tivermos que ir para a cruz, já vamos estar mortos antes de chegar lá. Então, todo aquele que cair sobre a pedra ficará em pedaços. Nós estamos no tempo da graça. É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. E se Ele quiser fazer pedaços na nossa vida, que Ele faça. A Bíblia fala que Deus faz o quê? A ferida. Mas Ele mesmo sara. Os que não se jogarem na pedra hoje, amanhã essa pedra vai cair sobre eles. É o que Jesus está falando aqui. Os que não quiserem se humilhar,
amanhã serão resistidos. Os que não quiserem se submeter hoje, no tempo da graça, no tempo onde o Espírito Santo está perto, porque vai ter um dia que vão clamar e não vão achar mais o Espírito Santo. Invocai-o enquanto está o quê? Enquanto está perto. Porque vai um dia em que vão clamar o nome do Senhor e não vão achar. Vão dizer: Senhor, onde está você? E Ele não vai responder. Invocai-o enquanto está perto. É melhor que nós possamos decidir cair sobre Jesus do que depois essa pedra vir nos reduzir ao pó. E a adoração fala sobre isso. Sobre nós nos curvarmos, prostrarmos, ajoelharmos e reconhecermos quem é Deus. Quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus na terra. Quem é Deus no céu. Quem é Deus na minha família. Quem é Deus na igreja. Eu ouvi uma definição de humildade que dizia: humildade é você saber quem você é e quem Deus é. É você saber exatamente quem você é e quem Deus é. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui. Nós queremos nos lançar em ti, Deus. Queremos mergulhar. Queremos ir mais fundo em ti, Senhor. Nos dê, Pai, um coração voluntário, Deus, para nos lançarmos nos teus fundamentos, Senhor. E quando os ventos vierem, Deus, nós queremos perceber o teu agir, independente das situações, Pai. Amém? Então, falando sobre humildade, não existe atitude maior de humildade e de se humilhar. Não existe maior atitude de se humilhar do que esperar em Deus. Nós estamos falando de adoração, que a adoração é se humilhar. Como é isso? Como é se humilhar? Esperar em Deus é um ato de se humilhar. Quando nós dizemos: eu não vou se Ele não for. Eu não vou falar se Ele não falar. Eu vou ficar aqui enquanto Ele estiver aqui. E se a nuvem andar, então eu ando. E se a nuvem parar, então eu vou parar. Amém? Diga assim: eu preciso aprender o que é se humilhar. Se humilhar. Se humilhar, fala. É esperar em Deus. É não andar na minha vontade. Como nós precisamos disso, irmãos e irmãs. É muito fácil esperar em Deus quando está tudo bem. É muito fácil esperar em Deus quando você tem dinheiro, quando sua conta está boa, quando não tem nenhum problema. Mas e quando o último arroz acabou, o feijão acabou? E até hoje, nos nossos dias, nós vemos tantos jovens que estão estressados, já estão criando ruga já, porque estão preocupados com o amanhã. Não, porque eu tenho que fazer meu pé de meia, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Como se Deus não fosse responsável. Jesus mesmo disse: se um filho te pedir um pão, você vai dar um peixe? Se um filho te pedir um pão ou um peixe, você vai dar a ele uma serpente? Não. E Jesus continua falando: vós que sendo maus, sabeis dar o sustento para os seus filhos. Vocês sabem dar coisas boas
Quanto mais o Pai Celestial, aonde não habita nenhuma maldade. Nós precisamos ter fé. A fé precisa nascer no nosso coração. Porque quando as pessoas não deixam a fé nascer nos seus corações, outras ervas daninhas vão crescer ali. Você sabia que a ansiedade mata hoje? Que o estresse libera radicais livres em todo o seu corpo? Quando nós não descansamos em Deus, quando não temos fé no nosso Pai, quando acreditamos que se nós não nos movermos, Deus não vai estar nem aí, nós trazemos sobre nós um jugo que é insuportável. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, nem com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de beber. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Às vezes tem crente lutando com o pecado lá para largar prostituição e tal, mas a maioria dos crentes perde nessa. Quem passou um ano não preocupando com comida e com vestuário aqui? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. E é por isso que o evangelho diluído tem crescido, porque tem uma massa que não crê em Deus. Tem uma massa de gente aí que crê mais na sua força do braço. E elas vão sustentando esses pregadores que diz que Deus só enriquece, mas a palavra diz que Deus enriquece e empobrece. Deus faz descer a sepultura e Deus faz subir. Deus abre a madre e Ele fecha a madre. Deus é Deus, irmãos. Enquanto nós não nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, nós vamos andar cegas. Nós vamos andar na vida espiritual como que tateando coisas e não enxergando o nosso futuro. Hoje não se fala mais de eternidade dentro da igreja. Porque a maior parte dos evangélicos e dos crentes só querem saber realmente da terra. Mas a proposta do evangelho é nos levarmos a Deus e não uma idolatria às nossas necessidades. O diabo gosta que a gente idolatre as nossas necessidades. Ele gosta quando nós olhamos para o nosso umbigo só. Porque nós tiramos os olhos de Deus e tiramos os olhos do próximo, que pode estar numa situação muito pior do que a gente. Se humilhar, diga se humilhar. Eu preciso esperar em Deus. Você tem esperado em Deus? Você tem se humilhado diante de Deus? Talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua e na minha vida porque a gente não tem falhado nisso. A gente não tem feito isso. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus. Monta um quadro na sua mente agora. Pensa no deserto. Jesus 40 dias morrendo de fome. E o diabo não chegou no primeiro, nem no quinto, nem no sexto, nem no 28º. O diabo chegou no último. E falou para ele: ei, você não é filho? Transforma a pedra em pão. Você pode. Você pode satisfazer você mesmo. Seja egoísta, um pouquinho só. É a sua necessidade. Deus não vai te matar. Deus vai te entender. Ele fez seu corpo. Seu corpo está com fome. Idolatria da necessidade. O diabo sabe muito bem o que é isso. E hoje uma boa parte da igreja tem se rendido e tem tentado pegar as pedras e tentar fazer pão. Achando que está ouvindo Deus. Achando que tem direção de Deus. Jesus estava numa fome terrível. Será que alguém aqui já ficou 40 dias sem comer nada? Alguns irmãos que fazem um jejum aí de 3 dias, não pode nem passar perto, né? Que eles estão nervosos. Né? Tem gente que faz jejum e fica nervoso. Conversa comigo não, tô nervoso. Fala, ué. A comida estava tampando a carnalidade, né? Saiu a comida, a ira veio, né? Aí Deus tem que tratar a ira. Deus fala: ai, que bom.
Tá vindo para fora. Vamos trazer aí. Vamos tirar daí de dentro tudo que está sujo. Vamos começar a tratar, né? Mas Jesus estava ali 40 dias. Eu já vi alguns irmãos ficar nervosos depois que passa o horário do almoço. Passar 1 hora, 2 horas. Eu estou com fome. Tem os que passam mal, né? Da tonteira. Tem que sentar, porque senão não consegue ficar em pé. Né? Mas Jesus estava ali, vencendo a maior guerra do mundo, vencendo Ele mesmo, porque Ele sofreu e Ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Se nós achamos que Jesus não sofreu, isso é antibíblico. A palavra diz que Ele foi aperfeiçoado por aquilo que Ele sofreu. E nós também vamos ser aperfeiçoados por aquilo que nós sofremos. Não acha que você é o pior ser humano quando você talvez foi atingido com uma dor, com alguma situação. Ninguém nunca passou por isso. Passou sim. Jesus passou. Ele enfrentou todas as dores humanas. A solidão, a depressão, tudo que você pode imaginar. O abandono, a traição. Amigos o deixaram, o abandonaram, falaram mal dele, negaram ele, traíram ele, venderam ele, roubaram dele. E tem gente que fala, mas ele era Deus. Ele era Deus, mas ele era homem também. Porque se ele não fosse homem, ele não teria autoridade para consolar a mim e a você. Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. A palavra diz que nós temos um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele sofreu todas as dores. Não tem uma dor que você pode passar que Jesus não tenha experimentado. E é por isso que Jesus é precioso, irmãos. Ele é muito precioso. Ele é um tesouro. Ele é a fonte de tudo. De tudo que é amável, de tudo que é perfeito, de tudo que é genuíno, de tudo que é verdadeiro. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Esperar em Deus. É muito fácil a gente cantar, eu espero em Ti. O difícil é viver. Muitas vezes nós andamos de fases na vida. Tem um ano que a gente espera em Deus, tem outro ano que não. Tem um ano que a gente espera mais do marido, da esposa, do filho, do patrão, do que em Deus. Aí de vez em quando Deus tem que tirar um tapete para a gente acordar e voltar para a realidade. Diga assim, para eu me humilhar, eu preciso aprender a esperar em Deus. E eu quero te mostrar na palavra uma outra forma de você se humilhar. Abra comigo em Mateus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Mateus, no capítulo 6. Seis, 5 fala assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam a recompensa. Você, porém, quando orares, diga para a pessoa do seu lado, você. Diga para outra pessoa, e você. Deus está falando de você. Não é do outro. É você mesmo. E tu e você, quando orares, entra no teu quarto. Fala assim para a pessoa do seu lado: Deus te espera no quarto. Deus não te espera na igreja. Quem te espera na igreja
É os irmãozinhos, quer ter comunhão, quer conversar, colocar o papo em dia. Diga para a pessoa do seu lado: Deus te espera no quarto. Entra no teu quarto. Fecha a sua porta. Agora vira para a pessoa e fala assim: nada de dormir. Deus está mandando você orar. Porque tem gente que faz a metade. Entra no quarto, fecha a porta e... Deus está te dizendo: entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu Papai Noel. Sim? Ao supermercado. Tem gente que vê Deus como supermercado. Vai lá, pega 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Deus, muito obrigado, tchau. Ou então estão vendo Deus como Papai Noel. Só que Deus não é Papai Noel. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Deus não é Papai Noel. Deus é Pai. Ele também não é padrasto. Quantos podem dar um aleluia aí? Ora ao teu Pai. Pai, fala de intimidade. Não fala ao Deus Criador dos céus e da terra, que abriu o mar vermelho, que fez Moisés, que fez Abraão. E tem gente que vai para o quarto orar desse jeito, né? Senhor, do Deus da minha avó, que no ano tal. Acho que hoje está acabando isso. Glória a Deus, né? Mas aqui, ora ao teu Pai. Imagina Deus chegando para um cabra macho desse, falando assim: ei, para com a palhaçada, te conheço. Para com isso, coloca o pijama aí. Coloca um CD de adoração aí. Vem falar comigo. Calma. Relaxa. Calma. Espera em mim. Aí você começa: Deus, porque aquilo, aquela oração, minha avó, meu periquito, meu pássaro, não sei o quê. E Deus vira e fala: olha, você vai ganhar R$10 amanhã. Aí você fica assim: mas eu não estou orando nisso. Não, Deus, não, Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Aí Deus te fala uma coisa nada a ver. Aí você fica assim: tá bom, não era o que eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir a resposta, disse. E Deus fala aquilo. Aí você fica: será que é assim que acontece ou não é, irmãos? É ou não é? Deus gosta da gente, né? Nossa, Ele ama a gente demais. Ainda bem que Ele não faz a nossa vontade, porque se Ele fizesse, o mundo já estava acabado, né? Ainda bem. O teu Pai que está em secreto. Diga assim: Deus está em secreto. Diga assim: intimidade não é para muitos. Intimidade não é para muitos. No contexto da salvação, Jesus está em todo lugar. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas intimidade, o Pai está em secreto. Ele não está na esquina ali, não. Ele quer saber quem quer estar no secreto junto com Ele também. E o teu Pai que está em secreto, diga assim: que vê em secreto, te recompensará. Aí tem uns crentes que falam assim: eba, recompensa. Não, irmãos, não é prosperidade que está falando aqui, não. Aqui fala de intimidade com Deus. É por isso que muita gente não vai para o quarto. Porque o quarto traz a intimidade. Não traz dinheiro, traz a intimidade com Deus. Dinheiro é só resultado. Prosperidade é só um resultado. O que mais nós precisamos é de intimidade com Deus. Porque a riqueza sem Deus é destruição na vida das pessoas. Uma pessoa que está no mundo, você olha para ela, você fala: nossa, aquele casal passa tanta dificuldade, Deus podia abençoar eles, né? Se Deus desse dinheiro para aquele cabra safado lá, aí que ele ia fazer mais arruaça ainda. Dinheiro sem Deus é perdição.
dá mais oportunidade para pecar, para fazer coisa errada. Agora, o dinheiro com Deus, Deus multiplica. Não precisa de muita coisa, não. Uma boa administração e o dízimo dando em dia, Deus cuida do resto. O devorador é repreendido. Na verdade, nós precisamos acreditar mais nisso aqui. Não nas nossas ladainhas. Nós precisamos ser mais bíblicos. Amém! Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, estuda mais a Bíblia, irmão. Que você não vai ser enganado pelo evangelho diluído que está tendo por aí. Pelo amor de Jesus. Tem misericórdia de mim, pelo menos. Oh, paizinho. Diga assim, o meu pai me vê em secreto e me recompensará com a presença dele. Para aqueles que consideram Jesus suficiente, o quarto com Deus é suficiente também. Aqueles que não consideram Jesus suficiente, sempre vão estar clamando por mais alguma coisa. Querem Deus, mas querem o mundo. Querem Deus, mas querem andar no pecado. Jesus é suficiente, amém? Toda pessoa, ou ela é um adorador, ou ela é um idólatra. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. A pessoa pode viver um ciclo. Tem hora que ela é adorador, tem hora que ela é idólatra. Mas não tem como ela viver as duas coisas simultaneamente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro amar. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Senhor é Deus, então ora mais. Então busque Ele mais. Então deixa Ele desenvolver a fé em você. Se o Senhor é Deus, mergulhe fundo. Nós precisamos definir isso para a nossa vida. Não podemos ficar cocheando uma hora em um pensamento, outra hora em outro. Uma hora a pessoa acredita que Deus existe, outra hora ela não acredita. Uma hora ela quer ser santa, outra hora ela está totalmente voltada para o pecado. Decide. Uma geração que não se decide, ela não vai ver a glória de Deus. Não vai ver os milagres acontecendo. Porque se um namorado não consegue ficar com a menina que decide entre ele e outra pessoa, imagina Deus. Você vai ficar com uma pessoa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Você ficaria com alguém que fala assim pra você, eu gosto de você, mas eu gosto da outra ali também. Não, peraí, agora eu tô gostando dela, agora daqui a pouco eu... Não! Jesus disse, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos servir o reino de Deus, ou nós vamos servir o reino dos homens. Ou nós vamos esperar em Deus, ou nós vamos ir para a idolatria da nossa necessidade. Ou nós vamos confiar em Deus como Pai para suprir todas as nossas necessidades, ou nós vamos atrás de mamon. Não tem meio termo. Eu acho que eu adoro Deus um pouquinho, mas também eu dependo um pouco de mamon. Não. Não tem meio termo. Não tem como se devotar a um e amar o outro ao mesmo tempo. Um você aborrece, o outro você ama. Amém, irmãos? Adoração é uma coisa muito importante. Porque nós aprendemos a nos humilhar diante de Deus. E entendemos que não tem outro caminho. A palavra diz, quero que você abra lá comigo, em Êxodo, rapidinho, no capítulo 20. Gente, o Ricardo falou que eu posso ir até 6 da manhã, hein?
Todos acharam? Quem pode ler aí pra gente no versículo 1? Na verdade, versículo 3. Até o versículo 6. Isso. Aleluia, glória a Deus. A misericórdia de Deus é muito maior, amém? Mas o juízo também é para aqueles que não querem o Senhor. Nós precisamos sempre ter toda a revelação, não só uma parte dela, amém, irmãos? Mas aqui está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O que é idolatria? A idolatria é adorar a ídolos ou adoração prestada a imagens ou ídolos, sendo estes criados pelos próprios homens. E o que é ídolo? A quem atribuímos grande admiração e demasiado respeito. A idolatria é exatamente você pegar o que é verdadeiro e imaginar que a outra coisa é verdadeira. É um engano. É um engano. Deus deve ser adorado. Ele se revela como Deus de toda a terra, o único Deus poderoso, magnífico. Então a própria pessoa, ela se auto-engana. Então ela faz alguma coisa e começa a adorar aquilo como se fosse Deus. Por isso que a idolatria é algo abominável diante de Deus. E o problema da idolatria não é só que Deus fica chateado com a gente. É porque provoca coisas erradas em nós. Nós nos tornamos semelhantes aos ídolos quando nós os adoramos. Uma pessoa que adora um ídolo, ela se torna cega, muda. Nós estávamos evangelizando uma pessoa que fazia parte de uma certa religião, e nessa religião adora-se imagens e ídolos. E nós, no convívio com ele durante um ano, mostrando sempre o testemunho, não falando nada contra aquela religião, nem contra esse ídolo, falando sempre da pessoa de Jesus, que Jesus não é religião, que Jesus é Deus, até chegar à conversão dele, que foi semana passada, né, William? Uhul! Dentro da nossa van, quando a gente estava viajando. Foi uma experiência muito boa para a nossa equipe. E nós reparamos, pelo menos eu reparei, que algumas vezes, nas reuniões que a gente o levava, quando nós falávamos que ia orar, ou que ia adorar a Deus, praticamente todas as vezes ele se curvava e fazia isso aqui. A atitude é como se fosse de um ídolo. Outras vezes, quando ele estava sentado, todo mundo orando, ele colocava a mão exatamente assim. E a gente percebe que com essas atitudes, as pessoas elas acabam se semelhando àquilo que elas adoram. Antes dele confessar com a boca Jesus, ele ia nas reuniões que a gente o levava, e nós nos preocupávamos de estar sempre alguém perto dele para abrir a palavra e explicar alguma coisa que ele não podia entender. Porque algumas vezes ele saía, ele dizia assim, mas eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem o que ele pregou. E quando ele aceitou o Senhor, nos próximos 2 cultos que ele viaja junto com a gente, ele saiu totalmente diferente. Ele falou, essa palavra foi para mim. Nossa, Deus falou comigo.
Meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso perdoar minha esposa e não sei o que, não sei o que. Ele entendia. A mente, bloque. Abriu. Está abrindo. E é tão bonito ver isso, irmãos. O desencadear de Satanás da mente, sabe? Vai saindo. A pessoa vai entendendo a palavra. Não, mas eu já li a Bíblia tantas vezes, eu não consigo entender. Não, a gente entende, vamos continuar, vamos caminhar. E a mente sendo liberta, sabe? É algo maravilhoso. Satanás absorve a adoração mentirosa. Quando nós pegamos algo que não é Deus e falamos que aquilo é Deus, então quem começa a receber aquela adoração é Satanás. Porque ele é mentiroso. E ele adora ser adorado. Ele quer ser igual a Deus. Por isso que ele virou para Jesus e falou: por favor, me adore. Eu vou te dar tudo. Você é um filhão. Muitos crentes, irmãos, talvez perderiam aquela guerra. E uns crentes brasileiros iam tentar dar um jeitinho, né? Imagina ter o reino do mundo, as riquezas, o glamour, a fama, dinheiro, prestígio, né? Rede Globo no meu pé. E vai, mais coisas. Não, eu vou adorar um pouquinho aqui, não vai ser de coração não, né? Eu vou só prostrar um pouquinho aqui e falar: Deus, não foi de verdade, tá, Deus? Foi de mentirinha, Deus. O diabo tinha uma herança para Jesus. Porque quem deu isso a ele foi o próprio homem. Mas Deus tem uma herança muito superior para nós. E todas as vezes que nós negarmos a herança que Satanás tem, nós vamos receber uma herança eterna, incorruptível. Onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Nossa, isso daria um aleluia tão grande, irmãos. Você sabe que o que Deus quer para a sua vida é isso? É te dar uma herança incorruptível. Que nunca morre, que nunca se desfaz, que nunca deteriora. Só Deus poderia fazer uma coisa dessa e ninguém poderia fazer. O diabo queria ser adorado. E tem muita gente que não dá mais razão para adoração, porque em Belo Horizonte virou uma febre durante um tempo e depois foi passando, né, Ricardo? Tem gente que fala: vai, não aguenta ouvir palavra adoração. Ei, se não aguenta mais é porque deixou de adorar. Deixou de experimentar o que é genuíno. A religiosidade cansa, a intimidade com Deus não. É porque eu não aguento. Se não aguenta é porque parou de adorar. Parou de se humilhar, parou de buscar o Senhor. É terrível, isso é terrível demais. Tem gente que vai na igreja e fala: porque o culto não sei o quê, não sei o quê. O problema não é o culto, o problema é eu. O problema não é o pastor. É muito fácil a gente colocar os outros. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos. Amém, irmãos? Eu estou aprendendo isso, a olhar para mim mesmo. Examinar a si mesmo. Aquele que julga a si mesmo não precisa ser julgado por ninguém. Foi o que Jesus disse. A idolatria externa é muito fácil de ser vista, né? Carro, dinheiro e outras coisas. Mas o pior de todas é a idolatria interna. Quando é a idolatria da necessidade, como nós temos falado, quando é a idolatria de sentimentos, a sensualidade, não atende não, hein, que é o diabo. Não é Deus não. Quando a idolatria é interna, ela é mais difícil de ser admitida. Porque quando Deus fala assim: não terás outros ídolos, imagem de escultura feita por homens. Aí então, nós nos tornamos protestantes, aleluia, Martim Lutero, glória a Deus. E quando Jesus vira para a gente e fala o seguinte: se você amar seu pai, seu filho, sua esposa, seu esposo acima de mim, você não é digno de mim. Aí não é só idolatria externa.
Aí nós vamos ter que cavucar o nosso coração. Se amamos os nossos sentimentos ou pessoas, é por isso que a igreja, irmãos, evangélica, não vai deixar de passar pelo juízo de Deus. Parece que quando uma geração descobre uma verdade, ela vai tão forte naquela verdade, depois vai perdendo o pico e começa a entrar em outras mentiras. A igreja evangélica veio abolindo a iconoclastia, que é a adoração ao ídolo. Mas hoje adora tantas outras coisas ou até mais do que aqueles que têm um santinho na mão, um crucifixo na mão. E nós temos ainda uns doidos, uns malucos, crentes, que chegam dando pontapé nesses que estão com os ídolozinhos na mão. E não olha para suas vidas. E acham que esses que têm os ídolozinhos na mão são pagãos. Eu não posso andar com eles, porque se eu andar com eles eu vou ser impuro. Eles não amam a Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia fala, se nós queremos tirar o cisco que está no olho do irmão, nós temos que fazer o quê? Tirar a primeira trave nossa. Durante alguns meses andando com esse rapaz, esse senhor, algumas pessoas diziam, não, olha aqui os textos, você tem que chegar agora, já passou 3 meses, você tem que chegar lá agora e falar para ele que ele está errado de adorar aquilo ali. Eu falei, se a minha vida não falar isso para ele, não adianta eu tocar o ídolozinho dele. Não adianta. Só que quando alguém não acredita da mesma forma que a gente acredita, nós nem queremos andar juntos. Agora, como que o sal vai fazer a diferença se ele não estiver no meio da comida, irmãos? Se sal ficar com sal, ninguém vai sentir o gosto. Para você sentir o gosto do sal, o que você tem que fazer? Tirar ele do potinho quadradinho, bonitinho, confortávelzinho e fazer o quê? E ó, jogar lá na comida. Agora, se a nossa vida não pode ser lida, se a nossa vida tem travas, nós temos trave no olho, é mais fácil viver religiosamente. E a igreja hoje não está surtindo efeito no mundo, não está causando esse impacto que deveria. Porque, primeiro, nós gostamos da religiosidade. E, segundo, nós não queremos lutar contra nós mesmos. E o Evangelho propõe uma luta contra si mesmo. É muito mais fácil ficar acusando o diabo, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Mas é tão difícil nós olharmos para nós mesmos e falar, não fui eu. Eu tive a culpa. Eu falei. Eu menti. Eu roubei. Eu defraudei. E nós estamos falando de adoração e missão. Se a nossa vida não pode gerar uma nova perspectiva para aquelas pessoas que estão perto de nós, não tem sentido a nossa vida. Que Jesus nós estamos levando? Que tipo de evangelho está dentro de nós? Missões. A gente tem visto tantas missões erradas por aí. Só que quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, nós temos que entender que quando fazemos missão, não é a nossa missão. Não é glórias a mim porque eu morri na cruz. Não, a missão é de Cristo. Amém? Missão significa destino. Diga assim, destino. A missão é de Cristo. E se Cristo não está tocando os nossos familiares, por que nós vamos querer ganhar a África? Por que estamos preocupados com Moçambique?
Glória a Deus pelos missionários que vão, irmãos. Mas você sabe que se você não pregar o evangelho para sua família, um dia você vai chorar no céu? Mas que isso, Heloísa? No céu não vai ter choro? No céu não vai ter tristeza? No céu a gente nem vai reconhecer as pessoas. Isso é uma mentira. No céu você vai reconhecer as pessoas, sim. Senão Jesus tinha falado para aquele cara lá pregado na cruz perto dele, ó, lá em cima eu vou ser uma outra pessoa, você não vai me reconhecer muito bem, mas você vai entrar comigo no paraíso. Não, Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no... Então ele teria consciência de onde ele estaria, e ele teria consciência de quem são as pessoas. No céu você vai ter consciência de quem vai estar lá. E sabe aquele versículo grandão, que vai ficar grandão para você agora? E Deus enxugará dos olhos o quê? Você acha que isso vai acontecer aonde? Não é aqui não, é lá em cima. Porque você vai procurar o seu pai, você vai procurar a sua mãe, você vai procurar seu irmão mais velho, seu irmão que foi mais novo. E talvez você não vai achar eles lá. E você sabia que no tribunal de Cristo, os crentes vão ser julgados, né? Ali. Depois do tribunal de Cristo vem o juízo final, que é quando Deus se assenta. Não é Cristo mais, agora é Deus. Deus vai se assentar no trono, Jesus vai ficar em pé à direita de Deus com os santos. E agora Deus vai julgar o mundo. Vai julgar os grandes e os pequenos, todos. E aí você imagina você aqui do lado, vendo Deus julgando todo mundo. Deus, Jesus e você. E de repente aparece o seu vizinho para ser julgado diante de Deus. Você imagina o que ele te falar? O que ele pode te falar naquele momento? Se ele puder te falar assim, por que você não pregou? Por que você não falou mais de Jesus para mim? Você vai estar ali. E aí, irmãos, ó, vai faltar lencinho. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai ter que vir e enxugar as lágrimas, porque vai ser demais. Nós vamos ver pessoas ali que nós preferimos ficar dormindo de manhã do que levantar e orar pela vida dela. Nós vamos chorar e dizer, Deus, por que eu não peguei a Bíblia um dia e não falei com meu pai, com minha mãe? Por que eu não insisti? Irmãos, a vida eterna é séria. Mas o diabo também não brinca, não. O que ele puder ceifar de pessoas para o inferno, ele está fazendo. Tem muitas pessoas brincando com Deus e brincando com o diabo. Agora nem Deus e nem o diabo brincam. Nós precisamos ser luz para a nossa família. Missão começa primeiro na nossa casa. É pagar o preço. É orar. É jejuar. É ter o coração de Deus pelos nossos familiares. É dizer, Deus, se eu não puder levar o mundo todo, eu vou fazer o possível para não impedir que eles vejam o Senhor em mim. Porque existe muito crente que ele, além de não levar os seus parentes para Deus, ele atrapalha. Ele impede que outros cheguem no reino de Deus. Pela sua conduta, pela falta de testemunho. Eu quero dizer para você que está aqui sentado, crente, se você não puder levar um parente seu para Deus, não impeça ele de ir até Deus. Por favor. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo.
É a luz de Cristo brilhando em nós. Não existe um lugar mais difícil para ser crente do que dentro da nossa casa. Porque as pessoas que mais nos conhecem estão ali. Mas se você vencer a sua ira, nada mais lá fora vai te vencer. Se ali você vencer a sua irritação, não é de fora que vai fazer você perder a cabeça. É ali, o nosso lar, é o lugar de mais vitória, ou o lugar onde nós somos mais derrotados. O seu lar é uma missão. A sua família é uma missão. Se Cristo voltasse hoje, quem você gostaria que estivesse no céu? Pensa aí nas pessoas da sua casa. Nos tios, nas primas, sobrinhos. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Porque é sério, nós estamos falando de eternidade. Não é uma história qualquer, não é um conto da carrochinha, não. Você sabia que a eternidade está um tropicão que o seu tio levar? Sua tia, sua prima? É um tropeção. Bateu a cabeça, já está na eternidade. E se não tiver ouvido falar de Jesus, acabou. Não tem outra chance. Não, mas vai agarrar na saia da barra da mãe, do pai. Não existe isso. Em Hebreus a Bíblia fala que ao homem é dado nascer uma vez, morrer uma vez, e depois disso vem o juízo de Deus e a morte. A segunda morte, acabou. Nós só temos essa vida para pregar o Evangelho. Nós só temos uma vida para falar de Jesus para as pessoas. Não vai ter outra. Você não vai ter outra oportunidade. Não, se o meu parente não estiver muito bem, ele vai lá na segunda leva. Não existe segunda leva. Não existe. Ao homem é dado nascer uma vez e morrer uma vez. E depois disso é o juízo. Nós precisamos parar de nos enganar. Porque nós criamos fantasminha nas nossas cabeças, umas fantasias. E não atentamos para a realidade da vida espiritual. Eu acredito em verdadeiros filhos que se tornam verdadeiros adoradores. E se não mudar o mundo inteiro, vão pelo menos levar suas famílias para o céu. Vão ser luz. Heloísa, mas a salvação deles é pessoal. Eles que têm que decidir. Claro. Mas a Bíblia fala, pregue o Evangelho, na esperança que Deus os conceda arrependimento. Mas se você não pregar, como que Deus vai conceder arrependimento a eles? Se eles não verem Jesus Cristo na sua vida, em humildade, em mansidão, em amor, como que Deus vai levá-los ao arrependimento? Eles não estão olhando para os pregadores grandes, não. Eles estão olhando para a minha vida e para a sua vida. Mas é mais fácil a gente preocupar com o africano que a gente nem conhece do que com o tio que está à beira do inferno. Nós queremos amar as pessoas lá fora. Mas nosso pai e nossa mãe estão indo para o inferno e a gente não ora, não intercede. Se a sua família toda é convertida, glória a Deus. Então transborde para a direita, para a esquerda. Chame pessoas para o convívio da sua família. Não fuja dos viciados, não fuja dos problemáticos. Leve Cristo a essas pessoas. Transborde então para o seu bairro, para a sua comunidade. Nós não podemos alcançar o mundo se não alcançamos a primeira célula que é a nossa família. Não tem como.
Eu espero que você não tenha grandes surpresas quando você for para o céu. Vamos orar pelas nossas famílias? Quantos tem pelo menos um membro da sua família que precisa do Senhor Jesus Cristo, da revelação dele? Peça a Deus nesse momento para te dar amor por essa pessoa, para te revelar a condição espiritual dessa pessoa. Ela não sabe o perigo que ela está correndo. Ela não sabe o que espera ela um segundo. Mas pela palavra nós podemos saber. E nós podemos nos levantar. Não precisamos ver o diabo vencendo na nossa casa. Nós podemos lutar, nós podemos ser luz, nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Olhando para Jesus, e da mesma maneira que você foi salvo, da mesma maneira que o Evangelho te tocou, e da mesma maneira que o Evangelho te cativou, você gemer para que Cristo nasça também nessa pessoa. Eu tenho gemido pela minha família, irmãos, porque eu não quero surpresa no céu. Não quero. E eu quero convocar vocês, que vocês possam ser um exército de Deus. Vão se levantar. Nós estamos chegando nas últimas horas. A eternidade já está aí. Nós precisamos estar preparados para ela. Você que tem sentido o coração de Deus para algum familiar, eu quero que você